Estava dando uma olhada nas mensagens da qual eu participo de alguns grupos e temos ali alguns repórteres que alguns já formados, outros que estão estudando, outros que estão já na fase final e que exercem essa profissão. Meus parabéns. Como o Alan disse, todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista é repórter. É uma verdade. Porém, fica aqui um parênteses aberto a todos os jornalistas e os mais sinceros parabéns, independente do tempo que estejam atuando, porque é extremamente relevante o trabalho do jornalismo junto à população, independente de onde você esteja. A voz do jornalista, ela soa, e soa de uma maneira clara e objetiva. Por isso é muito importante que nós mantenhamos o foco, a curiosidade. A partir do momento que nós saímos na porta da nossa casa, podemos encontrar na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, uma infinidade de situações que podem ser uma pauta extremamente interessante, relevante. Nós podemos, na nossa rua, verificar pequenas coisas que às vezes acontecem e que passam despercebido, mas que não deveria e não deve passar despercebido aos olhos do jornalista. Vamos, por exemplo, um buraco na rua que está ali, lá sem ser fechado por 1, 2, 3 semanas. Nós podemos e devemos fazer com que as autoridades tomem conhecimento e, consequentemente, resolvam aquele problema. Enfim, queria aqui falar para todos aqueles que estão começando de que é muito importante. Se perguntarem de mim, eu tenho apenas 1 ano e meio, então sou ainda um calouro, mas já aprendi muita coisa e tenho certeza absoluta de que o que virá pela frente, nossa, é um verdadeiro desafio, mas que vale a pena. É necessário que todo o conteúdo que vocês receberem, que vocês leiam com muita atenção 1, 2, 3 vezes. E, se possível, que possam imprimir, porque torna a leitura ainda mais fácil. E vocês podem levar aonde vocês forem. Assistir os vídeos aulas e ter sempre um caderno de anotações para que vocês possam ir anotando tudo aquilo que vocês acreditam que seja relevante e que vai tornar mais fácil o aprendizado de vocês. Assim como também nos conteúdos sublinhar algumas frases, alguns textos que vai ajudar você a lembrar e, consequentemente, ter um aproveitamento melhor. Não deixar em momento algum acumular nada. Agora, indo mais para frente, eu diria que é muito importante poder participar e fazer pesquisas, ler livros, se inteirar de tudo o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, no seu país, no mundo de uma maneira geral. Ter conhecimento de tudo. Para isso é necessário acessar a internet, ler livros, ler os jornais do dia, tomar conhecimento de todas as notícias. O jornalista precisa estar inteirado de tudo que está acontecendo. Outra coisa que eu gostaria de fazer um pequeno comentário é de que nós precisamos estar atualizados com a tecnologia. Eu vejo de uma maneira, às vezes até absurda, as pessoas terem um notebook, um celular e muitas vezes não sabe como usá-lo ou deveria usar. Então, hoje, um celular, um notebook, são tantas as coisas que você pode fazer, mas da qual nós também temos que ter muito cuidado. Muito. É necessário que a gente tenha um conhecimento da tecnologia,
para que a gente possa usar e desfrutar e ter um aproveitamento muito especial. Eu faço alguns cursos com Alexandre Garcia, com Pedro Bial, e são extremamente interessantes, não são muito caros. Eu acho que vale a pena para aqueles que puderem e que quiserem. Tem um com Pedro Bial que ensina como escrever melhor. É muito interessante. Alexandre Garcia fala de política para quem gosta. Falando sobre política, eu acredito, isso aconteceu comigo e pelo que eu percebo, isso acontece com a maioria, que se chama a ideologia. A nossa ideologia, ela é nossa. A nossa ideologia política, religiosa, cultural, esportiva. E muitas vezes, mesmo entendendo, falta o respeito com a ideologia do outro. Isso não significa que nós tenhamos que mudar a nossa ideologia, mas aprender a ouvir para saber exatamente o que pensa aquela outra pessoa a respeito daquilo que você pensa diferente dele. E, consequentemente, vai ficar muito mais fácil quando nós temos o respeito pela ideologia do outro. Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação pelo que eu tenho visto, são poucos os jornalistas que têm um conhecimento na área de hacker. Um curso bem dado, ele gira em torno de mais ou menos de 6 a 8 meses. É interessante. A partir do momento que você faz esse curso, você vai descobrir e vai mudar os seus hábitos em relação ao seu e-mail, em relação aos aplicativos. Você vai ter muito mais cuidado e você vai conseguir, com certeza absoluta, desvendar muitos mistérios das quais você não tinha a mínima noção. Façam isso se vocês puderem. E outra coisa, tanto para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão no meio do caminho, para aqueles que já terminaram, é fundamental que nós possamos compartilhar, seja através do Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, tudo com os nossos familiares, com nossos amigos e principalmente com as pessoas que fazem parte do nosso grupo, para que eles também possam compartilhar com os outros amigos, com a família deles e, consequentemente, esse elo cresce consideravelmente e vai abrir oportunidade para todos. Eu percebo que muitos gostariam de trabalhar na televisão, outros gostariam de trabalhar no rádio. Nós temos aí muitos dos nossos grupos que já trabalham na televisão, já trabalham para veículos de comunicação, dos mais diversos, no rádio. Temos aí o caso do Alain, que é um excelente repórter, mas nem todos vão, na realidade, exercer isso. O jornalismo ele é muito vasto e dá oportunidade a todos, de uma forma ou de outra. Independente disso, nós precisamos estar sempre pesquisando e sempre lendo. E se nós tivermos alguma dificuldade em determinada área, sempre vai existir alguém do nosso grupo que vai estar estendendo a mão para ajudar um ao outro. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidamente, vou ler para você algumas manchetes. Esses são alguns jornais daqui de Boston, mas tem muitos outros. Eu peguei hoje alguns, apenas vou ler algumas manchetes para vocês terem uma ideia. Essa revista aqui, ela é publicada em português e inglês, interessante. Ela já tem aproximadamente uns 8 anos. Ela traz aqui na capa, o nome dela é Brasília Magazine. Biden, Harrison poder agora. As expectativas para os imigrantes nos próximos 4 anos. Trocando em miúdos, o que os brasileiros podem esperar
na área da saúde com a eleição de Joe Biden. Falando com Marta, quem sou eu? Inglês e português. No verso muito bonito, nós temos aqui uma propaganda muito interessante de um restaurante chamado Muqueca. Nós temos muitos restaurantes brasileiros aqui. Nesse jornal aqui, nós temos aqui América está de volta, Diplomacia está de volta. Bem que anuncia um aumento de 25% para 40% na capacidade de atendimento para lojas e restaurantes. A medida começa a valer a partir de segunda-feira. Na próxima semana que nós temos uma rede de farmácia chamada CVS, em Massachusetts. Ela oferecerá vacinas contra a Covid-19. Foi justamente aonde eu recebi a minha vacina ontem. Registro de mortes. Rio supera São Paulo em número de mortes por Covid. Condenação em Massachusetts. Um membro do primeiro comando da Massachusetts PCM, uma gangue de origem brasileira, foi condenado na quinta-feira 3 por envolvimento com assaltos à mão armada e sequestro. Brasileiros que faziam parte de uma gangue e que assaltavam à mão armada foram condenados. 21 de bons serviços prestados para a comunidade. 2 grandes advogados. Nesse outro jornal que nós temos, farmácia cria call center para ajudar residentes de Framingham. É uma cidade onde encontra um número muito grande de brasileiros a encontrar e marcar horário para vacinação. Empresa cresce e passa a atender em todos os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Ásia e Brasil. Comunidade Unida. Campanha visa ajudar brasileirinho com paralisia cerebral em Massachusetts. Brasileira que salvou menino em Orlando recebe o título de embaixadora da linguagem silenciosa. Incêndio deixa brasileiros desalojados em Rivia. Importante guia religioso vai atender em Boston. A realidade por trás do plano de Biden para legalizar 11 milhões de imigrantes. Brasileiro morador de rua é encontrado morto em Somerville. Alcoolismo. Brasileiro que estava morando na rua foi encontrado morto. Após ser agredida várias vezes, brasileira denuncia marido para a polícia na Pensilvânia. Amigos realizam almoço beneficente para ajudar mineira com câncer de mama em Massachusetts. Brasileira morre de câncer e família organiza campanha para pagar a despesa do funeral. Mineiro é encontrado morto em Marlboro. A advogada destaca ordens executivas de Biden para imigrantes. Brasileiros têm contas do Bank de América roubada por golpistas em Massachusetts. Dá para vocês verem, são muitas as coisas. Então, eu queria agora dizer para vocês 2 coisas muito importantes. A primeira delas, eu vou, a semana que vem, ou mais precisamente nas próximas 2 semanas, eu vou passar para a Uninter e vou passar para vocês naturalmente, para todos aqueles que interessaram, uma pesquisa que eu fiz aqui, que deu início há 1 ano e meio atrás, exatamente um mês após eu ter feito a minha matrícula na Uninter. E fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, muito feliz com os resultados. Eu perguntei para muitos estudantes de diversas faculdades, de diversos estados americanos, a respeito do conteúdo, a respeito dos vídeos, aulas da Uninter. E vocês vão conhecer o resultado. E tenho certeza que vocês vão gostar. Porque foi uma pesquisa que envolveu exatamente 240 pessoas e aproximadamente 100 faculdades. A outra coisa que eu gostaria de mencionar é de que a partir do ano que vem, era para isso acontecer ainda esse ano, mas em virtude da pandemia isso não foi possível. Houve muitos atrasos. Eu pessoalmente atrasei 4 matérias. Eu preciso fazer 4 matérias agora até o dia 21
para que eu fique em dia. Porque os problemas aqui foram dos mais diversos, o que me impediu de ter tempo suficiente para estudar. Bom, mas esse não é o caso. Eu pretendo começar com um podcast, um canal de YouTube, uma revista nesse formato que vocês viram aqui, um jornal nesse formato que vocês viram também, a partir do ano que vem. E gostaria que todos vocês, e esse convite vai ser estendido também aos demais grupos, pudessem participar desse projeto, se vocês tiverem algum interesse. E a todos aqueles que puderem, que quiserem e que conseguirem um visto, talvez se consiga fazer um estágio aqui em Boston, nesses jornais brasileiros ou algum jornal americano, desde que você fale inglês fluentemente. Então, no que depender de mim, vocês podem contar comigo. E aqueles que, por razões das mais diversas, quiserem falar comigo no privado, que façam isso, para que a gente não possa ocupar em demasia, né, e sobrecarregar o grupo. Eu faço parte também de um grupo onde muitas revistas do mundo todo, e principalmente do Brasil, os jornais de todos os estados brasileiros e de vários países, inclusive Estados Unidos com a cidade de Boston, jornais em PDF. Como eu disse para vocês, é fundamental que vocês tenham conhecimento do que acontece no mundo todo. E aqueles que quiserem que não fazem parte e que quiserem fazer parte, me deixem saber que eu faço um convite para que vocês possam fazer parte também desse grupo, porque vai, com certeza, ajudar muito. Então, fica aqui o meu convite nesse projeto e quero dizer para aqueles que estão começando, vocês podem começar a fazer o trabalho de vocês dentro de casa, convidando pessoas da família de vocês para um podcast que pode ser feito com um celular. E depois vocês vão estendendo isso, fazendo essas entrevistas com pessoas do grupo e assim por diante. Esse treinamento tem que começar dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório, e vocês vão pegando, né, um aprendizado cada vez maior e melhor e encontrando as facilidades. Fica aqui o meu abraço, o meu convite e me colocando sempre à disposição de vocês naquilo que eu puder contribuir, vocês podem contar comigo. Um abraço. Que Deus abençoe a todos.